o comportamento que muitas vezes o estudante pode manifestar no contexto escolar pode ser subproduto de como funciona a comunidade. Eles saem em famílias. Carl Jung é um psicanalista muito famoso. Diz que quando o indivíduo, por exemplo, não se sente bem aceito no meio social, está deslocado no meio social, meu familiar também não é muito assim saudável, o ambiente como tal vai lhe influenciar e ele não consegue pegar a sua máscara, olhar para ele mesmo. Eu penso, para nosso contexto, o grande problema não é mais inexistência ou existência das leis, porque as leis estão ali, temos muitas leis. E eu penso que o nosso grande problema tem sido a aplicabilidade dela, a praticidade dessas leis. E aí, mais uma vez, vamos trazer aqui a importância de a instituição de ensino estar aberta para a comunidade. Por isso é que nós defendemos na altura a ideia de que o professor deveria, assim, no seu próprio tempo, abrir espaço, chamado espaço axiológico, para passar alguns valores morais também. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao Biodala Podcast. Eu sou o professor Evaristo e estamos de regresso. Depois de algum tempo parados, trazemos aqui no nosso podcast mais acadêmico do país figuras, assim, muito relevantes no panteão acadêmico da província de Malange. Eu falo de Mano Nkrumah, ele que é psicólogo educacional, é docente universitário e também ativista social. Mano Nkrumah, como é que estamos, irmão? Meu irmão Evaristo, estamos juntos, estamos bem e é sempre um prazer estar aqui nesta casa, né? Certo. E aí juntos conversamos sobre muitos assuntos que dizem respeito à nossa vida social, né? Acadêmica, pronto. Assim mesmo, eu acho que é a terceira vez que a gente se encontra nesse fórum. E terceira penso ou segunda que sim, vez. essa é a terceira, não? Fizemos primeiro aquela dissecação da obra do Maquiavel, né? Lembro. Mas interagimos mais por algum outro motivo. Por uma está ali outra no Facebook via, e lá no YouTube. O meu outro convidado é o doutor Antônio Dalla, ele que é psicólogo clínico e também docente universitário. Professor Antônio Dalla, é um grande prazer tê-lo conosco. O prazer é todo nosso, nosso irmão. É a segunda ou terceira vez também? Acho que deve ser a terceira. Interagimos sobre alguma coisa de transtornos da aprendizagem. Lembro. Esse eu lembro, assim, agora outro assunto não me lembro, mas já interagimos algumas vezes sobre... Boa! Os nossos convidados são conhecidos aqui na nossa casa. Nós hoje vamos falar sobre prevenção do uso de substâncias psicoativas em ambiente escolar. Você que nos acompanha nas nossas redes sociais, com certeza já deve ter entrado em contato com o tema. Deixa aqui fazer uma referência que esse tema foi inspirado numa palestra realizada pelas mulheres preparadas para obter conhecimento, a MUPOC. Eu mando as minhas saudações, muito obrigado mesmo. E vamos então aqui estender este tema para aprofundarmos ele com outros detalhes. Eu vou começar mesmo com o Dr. Antônio Dalla, já que tem o microfone em suas mãos. Doutor, prevenção do uso de substâncias psicoativas em ambiente escolar. Para início de conversa, o que seriam as substâncias psicoativas? Bom, as substâncias psicoativas são todas aquelas substâncias ou tidas como drogas que, quando o indivíduo faz o uso ou são ingeridas, elas vão atuar diretamente no sistema nervoso central. Dito de outra forma, são todas aquelas substâncias que têm como alvo, depois do seu consumo, o sistema nervoso central. Quando essas substâncias atingem esse sistema nervoso central, como sabemos, há uma cascata de eventos que o organismo porque em certa medida o organismo depende do sistema nervoso central. Todos os movimentos que o organismo vai executar advêm diretamente do comando do sistema nervoso central. E esse sistema nervoso central tem sobre sua tutela vários outros sistemas. Por exemplo, estamos a olhar para o sistema límbico, que de alguma forma induz o indivíduo ao consumo de bebidas alcoólicas, porque é o sistema responsável na sensação do prazer e do bem-estar. Dito de outra forma, os indivíduos que vão à busca do prazer através das substâncias psicoativas, diretamente o sistema límbico está envolvido sob o comando do sistema nervoso central.
Então, essas substâncias, tal como elas são colocadas psicoativas, elas vão atuar exatamente na dimensão psicológica, ativando de forma ou exacerbada ou então quase que anormal aquilo que é o funcionamento do sistema nervoso central. Boa, eu passo para o Mano Kruba. Mano Kruba, a título introdutório, o que é que nos traz? Olha, nós ao discutirmos a questão da prevenção de substâncias psicoativas no contexto escolar, estamos a falar da criação de uma certa política dentro do contexto escolar, no sentido de evitar com que essas substâncias sejam consumidas ali. Ou seja, e não só por estudantes, assim também como os professores, etc. E essa discussão, né, normalmente há uma necessidade de fazermos a colocação aqui de duas esferas, a esfera do ambiente escolar e a esfera da comunidade. Portanto, as pessoas que podem vir a consumir substâncias psicoativas no ambiente escolar, eles não compram no ambiente escolar, eles levam no ambiente escolar, ou seja, o comportamento que muitas vezes o estudante pode manifestar no contexto escolar pode ser subproduto de como funciona a comunidade. Eles saem em famílias, saem em grupos de pares e etc. Acabam por levar essas substâncias aí, e porque também a forma como está organizado o contexto escolar, o ambiente escolar, permite a utilização delas. Então, tendo em conta esse conhecimento, essa visão e essa percepção, então cabe às escolas, por meio de políticas de prevenção e até a forma como organizam o seu projeto pedagógico, criar um conjunto de condições, de estratégias para que essas substâncias que foram aqui avançadas pelo meu colega não tenham o seu uso no ambiente escolar, porque podem produzir inúmeras consequências, e uma delas pode ser o próprio aproveitamento acadêmico do estudante. Entretanto, há toda uma necessidade de termos em atenção de que os estudantes em ambiente escolar muitas vezes traduzem comportamentos que eles trazem, né, das suas famílias e até da própria comunidade. Ou seja, como a comunidade está estruturada, influencia a escola, como a escola funciona, também traduz o comportamento da comunidade. Então, é essa via de mão dupla. Boa. Mano, como eu falei aqui uma coisa que é muito importante, que nos remete a pensarmos que os comportamentos que levam os estudantes a consumirem essas substâncias em ambiente escolar, eles na verdade são pré-escolares, ou seja, são fora da escola, são antes da escola. No seu ponto de vista, quais são, os insights sociais que levam esses estudantes a consumirem essas substâncias? Existe alguma coisa dentro da escola que motiva, fora da escola, na sociedade, por exemplo, que motiva esses estudantes a consumirem essas substâncias? E já aproveita também para colocar motivações intraescolares. Se calhar, há alguma possibilidade de existirem motivações dentro da escola que fazem esses estudantes consumirem essas substâncias? Sim, existem fatores escolares, não é? Existem fatores que estão ligados à família e existem fatores que estão ligados ao próprio indivíduo, não é? Por exemplo, tem quem vai consumir substâncias psicoativas por uma questão de curiosidade, quer experimentar, né? E tem quem por influência de pares, tem quem vai consumir durante largos anos, tem vindo a observar o pai, as famílias próximas, nos convívios, etc. Nós não podemos ignorar a força que essas informações observacionais têm para a motivação do indivíduo a determinado comportamento. E na escola também vamos, por exemplo, exemplificar, né, um estudante que seja vítima de bullying, por exemplo, né, numa necessidade, né, de se autoproteger e depois melhor se afirmar em sala de aula, pode recorrer ao uso de uma substância psicoativa, porque, como fez leitura aqui o meu colega, tem umas que são excitatórias, outras são inibitórias. Então, se eu quiser me sentir mais à vontade, interagir melhor, etc., e buscar aquela sensação de bem-estar, eu posso
fazer o uso de uma substância psicoativa e para que me permita ter melhores relações com outras pessoas, né? Então também esse pode ser um fator intraescolar. Boa, boa. Eu vou passar mesmo para o meu amigo Antônio Dalla. Doutor Antônio Dalla, a minha pergunta é: na verdade, existem estudantes que têm melhor aproveitamento ou que sentem que são, afim, têm melhor rendimento quando fazem uso de substâncias psicoativas. Como é que se explica isso para início de conversa? Bom, tal como avançamos na questão da definição, e aqui se calhar partiríamos na questão da classificação para entendermos que tipo de drogas podem influenciar esse aproveitamento, não é? E ao lermos, por exemplo, do Paul, que escreve no seu livro Drogas e Cérebro, ele diz que existe uma classificação em 3 das drogas. Existem aquelas drogas que vão inibir, são tidas como drogas inibitórias, a depender do organismo, claro. E existem aquelas que excitam e existem aquelas que são alucinatórias. No campo da medicina, particularmente pessoal médico, tendo em conta a carga de trabalho, muitos desses estudantes tendem a usar alguns fármacos são chamados de potencializadores, assim que está certo, cognitivo, ou seja, vão dar uma melhora naquilo que é o processamento da informação e também retiram o sono. O que acontece é que essas substâncias não são recomendadas porque de alguma forma vão retirar aquela capacidade que nós chamamos plasticidade neuronal, que é uma capacidade natural que os neurônios têm de se adaptarem a certos ambientes, como por exemplo o ambiente acadêmico, ou seja, e quando o indivíduo faz o consumo de álcool, vamos colocar aqui o álcool, por exemplo, né? Onde as células, ao receber uma determinada informação, precisam passar para uma outra célula. Nessa junção, nessa ligação entre os dendritos e os axônios, existe uma fenda sináptica. É nessa fenda sináptica onde passa também os neurotransmissores naturais. Só que quando o indivíduo consome álcool, acaba inibindo a passagem de um neurotransmissor normal. Por exemplo, estamos a falar, por exemplo, de um neurotransmissor que é GABA, né? Ao inibir a passagem do GABA, quer dizer que vai passar o álcool. Automaticamente, quando o álcool passa, pressupõe dizer que aquela recaptação natural que deveria existir do neurotransmissor acaba não existindo. O que é que vai acontecer? O álcool vai assumir esse papel. Ao assumir esse papel, pode criar um potencial de ação que não é muito duradouro, é muito de um prazo muito curto. O que vai levar com que o organismo perça mais. Por quê? Porque o indivíduo quer aumentar esse potencial de ação. O que ocorre com o pessoal médico, entre outros profissionais que consomem essas substâncias para terem uma melhora naquilo que é a sua cognição, naquilo que é o seu processo de ensino e aprendizagem, é que esse potencial de ação é muito curto. E então o que vai acontecer? O indivíduo vai querer muito mais. Porque o organismo não vai se adaptar a uma única dose. Okay? Vai querer muito mais. É o querer muito mais onde vêm as consequências. Por exemplo, essas drogas também são benéficas no tratamento, por exemplo, TDAH, que é o transtorno de hiperatividade e atenção. Ou seja, por um lado, pode ser usado em questões de melhora para o indivíduo que tem um transtorno. Para fins terapêuticos. Exatamente. Mesmo. Por outro lado, se usar, por exemplo, para ter um desempenho acadêmico favorável, depois o organismo vai começar a pedir muito mais e isso não será saudável. Exatamente. Então, nessa linha de pensamento, poderemos ouvir indivíduos que dizem, olha, eu conheço alguém que quando consome uma determinada droga tem, assim, um posicionamento diferente, lê mais, entende mais, interage mais. Pois é exatamente esse fator. O que é que acontece? É que o sistema nervoso ele é formado assim, eu tenho dito que ele é uma cascata muito fabulosa. Quando ele recebe um determinado impulso, independentemente do tipo de impulso que ele recebe, ele procura primeiro compreender que tipo de impulso é esse e depois responder a esse impulso. Numa primeira instância, pode não responder de forma adequada, mas como ele recebe o mesmo impulso sempre, então vai se adaptando. O que não quer dizer que é o normal, não. Ele vai se adaptando tendo em conta a insistência que o indivíduo tem de sempre mandar para o sistema nervoso esse impulso.
Então, de outra forma, é sim possível encontrarmos indivíduos que consomem uma determinada bebida ou uma substância psicoativa ter uma melhora do ponto de vista acadêmico, mas não é aconselhável que o indivíduo continue a usar. Boa. Não é recomendável. Eu percebi que o Mano Kuruma fez aqui algumas anotações. Sim, eu vou permitir era mesmo que faça era- algumas reflexões por cima. Não, era mesmo em relação a isso que o Dr. Dalla apresenta, né? Portanto, há drogas que tornam o indivíduo mais concentrado, né? Que, portanto, alteram os níveis de atenção. E tanto é que existem algumas produções bibliográficas, né? E em comparação das drogas mais usuais em determinados países. Por exemplo, o Japão, onde os estudantes supervalorizam a questão das notas, a metanfetamina é das mais usuais, tá vendo? Em função mesmo da busca da concentração, a competitividade, torna-os, né, mais dispersos. Etc. Mas eu penso que não é a droga em si, né, que faz com que o indivíduo tenha um grande resultado acadêmico, porque aí já é uma questão de sistematização da informação. Quer dizer, quem não lê, desde que tome metanfetamina, pode ficar dia todo, né, desperto, mas não significa que terá um ótimo... E aí, existem inúmeros mitos, né, que são construídos em volta dessas substâncias psicoativas e que ela é partilhada assim comumente, né, na conversa entre estudantes, portanto, mas sem qualquer conhecimento sistematizado em volta dessa informação. E daria que nós defendemos de que as escolas devem ter políticas antidrogas para que esses mitos venham a ser desconstruídos, porque é um fator que arrasta muitos estudantes ao uso dessas substâncias. Olha, quando alguém fuma lhamba, né, vem que alguém fuma lhamba, usa cannabis e tem um bom aproveitamento acadêmico. E acham que é a cannabis que levou até esse aproveitamento acadêmico e não se olha para aquilo que é o outro esforço, né, adicional, né, que ele vai fazendo para ter então esse resultado. Então há uma necessidade de começarmos a desconstruir esses mitos em volta dessas substâncias, porque esse é um passo importante para dissuadir, né, os nossos estudantes no uso dessas substâncias. Boa, Mano Kuruma, como é que avalia o nosso contexto acadêmico aqui na nossa circunscrição? As nossas escolas, elas, no seu ponto de vista, elas estão assim organizadas do ponto de vista estrutural e do ponto de vista de sistematização dos conhecimentos? Estão preparadas para inibirem o consumo intraescolar de substâncias ou servem inclusive como um input, como um estímulo para que os estudantes no seu escolar consumam drogas? Que avaliação faz? Pronto, a partir de uma observação direta, nós vamos entender de que a nossa escola, do ponto de vista da criação, não é, de um ambiente que impossibilite o consumo de substâncias psicoativas, é uma grande fragilidade. Portanto, não há, por exemplo, o indivíduo pode ter a intenção de usar, mas a existência de determinados equipamentos pode inibi-lo. Portanto, uma câmera de vigilância. Okay. Parece uma coisa simples. E há uma câmera de vigilância. Ninguém quer ser flagrado. Ele pode ter o seu pacotinho ou o diazepam e queira utilizar, mas o medo de ser flagrado, né, poderá inibi-lo a usar. Um bafômetro, por exemplo, se usa o bafômetro também. E, por outra, o jornal mural, né, onde vão os professores, aqueles que são conhecedores da matéria, etc., vão produzindo alguns artigos de opinião, né, algumas imagens vão ser... O jornal mural morreu, essa cultura morreu nas escolas. Não pode morrer, porque poderá ser um meio de informação e educação extra-sala de aula. Onde vamos partilhar algumas dicas dos prejuízos do uso dessas substâncias, dos acidentes nas estradas que têm acontecido por meio dessas substâncias. O estudante, ao se deparar
dia após dia com essas informações, vai sistematizar, vai assimilar essas e poderá construir dessas informações o seu próprio sistema de valores. Então, o jornal moral não pode morrer. Como uma estratégia psicoeducativa, né, nas escolas, elas não podem morrer. Então, essa organização ambiental, né, também é um elemento fundamental para a prevenção. Boa, Mano Nkrumah, no início falou sobre o estímulo para o consumo de drogas intraescolares vir, né, ou advir do nosso meio social. Uma coisa que eu gostava mesmo aqui que mencionasse é, na nossa realidade, por exemplo, quais são as ocorrências sociais que estimulam os estudantes, né, a enverdar então, né, no uso de substâncias psicoativas? No seu ponto de vista, o que a gente vive no nosso contexto social que estimule esses estudantes? Pronto, são inúmeras, né? O consumo de substância psicoativa pode ser motivado por uma questão de fuga da realidade social, né? A realidade social é dura, a pessoa vive muitas dificuldades econômicas, etc. E como meio de fugir a essa realidade, tem muita dificuldade de enfrentá-la, né? Então usa como um escape uma substância psicoativa. A questão da desestruturação familiar também é um outro elemento que está na base do consumo de substâncias psicoativas. E o próprio professor também, tem professor que não consegue enfrentar o público, né? E, portanto, aqui o meu caro poderá falar muito mais em volta da fobia social, tem medo de falar ao público e para se sentir melhor não pode entrar para a sala de aula sem tomar um copo. Tem medo de enfrentar o seu chefe em reuniões, ou porque sofre algum assédio moral e para se sentir melhor posicionado poderá usar alguma substância psicoativa. Enfim, o uso de substâncias psicoativas não é restrito apenas aos estudantes. Até professor, o pessoal não docente, o segurança que também não consegue ficar no posto de trabalho sem o uso de substâncias, e todos esses agentes educativos, não educativos, são fundamentais para aquilo que vai ser o processo de ensino-aprendizagem e a garantia da saúde mental no próprio ambiente escolar. Boa. Eu vou passar, isso está muito bom, Eu vou passar para o Dr. Antônio Dalla e vou começar mesmo por uma pergunta que eu fiz ao Mano Nkrumah, porque enquanto o Mano Nkrumah foi falando, eu percebi que poderiam haver racionalizações no âmbito da psicologia clínica. Como psicólogo clínico, qual é a sua percepção sobre as motivações que levam os estudantes a consumirem estas substâncias? Por exemplo, o que é que motiva, no vosso ponto de vista, né, no meio social e no meio acadêmico, o uso dessas substâncias? Bom, eu antes de começar a responder essa questão, eu gostava de me ater a uma questão que o Mano Nkrumah se apresentou. Como forma de evitar exatamente indivíduos a entrarem nesse mundo, porque provavelmente criou-se a falsa ideia de que consumindo a cannabis ou uma outra droga eu terei melhora porque o fulano também faz. Nós em psicologia temos uma coisa que é muito bonita, que nós chamamos de treino ou programação neurolinguística, que substitui exatamente esse caminho que depois nos leva à dependência às drogas. Depois vamos falar sobre essa questão da dependência. Esse treino facilita com que os estudantes, até mesmo professores, não é, tenham uma melhora naquilo que é o processo de ensino e aprendizagem. Treinamos muitas habilidades, como por exemplo neurolinguísticas, habilidades pragmáticas, a sistematização da informação, como é que você deve, por exemplo, revisar, como é que você deve ler um livro, para substituir essa questão de consumo de determinadas substâncias que vão levar o indivíduo a ter uma concentração. Então, aqui não precisamos consumir drogas para termos essa questão da concentração. Existem caminhos alternativos para termos essa concentração. A neurociência também diz, tanto no consumo quanto no não consumo, se o indivíduo tiver constância, tiver persistência, você pode levar à perfeição.
Ou seja, você pode começar por um copo e depois terminar numa grade, desde que você tenha essa constância. Como também você pode evitar e treinar as suas habilidades de forma natural e ter melhoras assim significativas. Agora, o que leva, eu olho muito para uma questão muito importante, que é o vazio existencial que nós vivemos atualmente. Hoje, o que às vezes nós notamos nos adolescentes é a busca pela identidade, que às vezes não conseguem ter. O adolescente não consegue se identificar com nada. Existem adolescentes que começam, por exemplo, quando chegam na adolescência, 13, 14 anos, ele quer ser basquetebolista. Vai lá para o Valode, até na 2 dias e vê que não está a ter resultado, desiste. Vou ser violista, vou ser um guitarrista. A viola está muito cara, desiste. Você é futebolista, não tem chuteira, desiste. Termina a sua adolescência, não consegue se identificar com nada. E quando chega na vida adulta, ele está à procura do sentido da vida. Quem eu sou, o que eu vim fazer, será que sou notado? Então cria um vazio. Como é que nós preenchemos o vazio? Experimentamos tudo um pouco. Okay? E ali o indivíduo não aceita a sua condição. E então, como forma de escapar e aceitar a sua própria realidade, ele vai fugindo no uso das drogas. Carl Jung é um psicanalista muito famoso. Diz que quando o indivíduo, por exemplo, não se sente bem aceito no meio social, está deslocado no meio social, meu familiar também não é muito assim saudável, o ambiente como tal vai lhe influenciar e ele não consegue pegar a sua máscara, olhar para ele mesmo. Como fuga, o que é que ele vai fazer? Vai encontrar elementos para preencher aquilo que ele não está conseguindo encarar na vida. As drogas é um caminho. Okay? Se não ir pelas drogas, ele vai optar, por exemplo, para a criminalidade, como uma forma de preencher aquele vazio, porque o vazio, quando nos caracteriza, por exemplo, não conseguimos viver assim, de forma tranquila. E o sentimento de imediatismo vai consumir-nos. Então, esse é um dos grandes fatores que leva com que muitos adolescentes, até aqueles que estão na pré-adolescência, consumirem. Okay? Por quê? Porque a gente vê em todo qualquer canto a disponibilização dessas substâncias. Aqui, o ambiente escolar também é ameaçado. Por exemplo, a lei número 12/25, que é uma lei que está no decreto presidencial do ano 2024, limita a questão da venda de bebidas alcoólicas nos ambientes que é escolar, hospitalares, até a 300 metros. Mas essa lei peca, e eu acho que se calhar os juristas poderiam nos ajudar um dia, essa lei peca porque ela coloca como limite 18 anos. Ou seja, basta ter 18 anos, você está livre, porque a lei diz consuma até pelo menos, né, o indivíduo precisa começar a consumir se for de maioridade. E a nossa Constituição diz que é indivíduo adulto aquele que tem 18 anos. Quer dizer, o adolescente espera ter 18 anos para começar a consumir, porque a lei lhe confere esse direito, lhe abre essa exceção. E nós temos estudantes de 18 anos em turmas da 7ª e 6ª. Pois. O ensino de jovens adultos, o EJA, acolhe esses indivíduos por terem esse atraso na formação, e então eles, exatamente, acelera-se esse indivíduo, e ele percebe que já tem 18 anos. A lei diz que ele tem 18 anos, já pode consumir. O que é que ele vai fazer? Ele consome e vai para a escola, porque já tem 18 anos. Okay? Então, eu penso que aqui o ambiente escolar também podia, conforme nós debatíamos nessa palestra, devia revestir-se do papel que a família, porque hoje a família exonerou-se também da função de educar os seus membros. A família hoje parece que dar o calçado, o caderno, a mochila e o telefone é o suficiente. O resto fica com o professor. Exatamente. E por isso é que nós defendíamos na altura a ideia de que o professor deveria, assim, no seu próprio tempo, abrir espaço, chamado espaço axiológico, para passar alguns valores morais também. Porque hoje nós estamos preocupados em correr com o nosso programa. Tenho que chegar a 80%, 90% e depois alguns aspectos essenciais de quem recebe esse conteúdo do programa, a gente já não olha para ele. Então ali nós também pecamos enquanto professores. Exatamente. Boa, eu vou mesmo, sim, eu acho que o Mano Kurma tem... É só uma nota, né? Não obstante o professor, né, tirar um tempo para essa questão da axiologia, né, passar os valores, etc. Mas eu penso que também as nossas escolas não devem estar fechadas para a comunidade. Né?
Está na hora de os portões das nossas escolas estarem abertos para a comunidade, porque nós estamos a educar as pessoas para servir a comunidade. Ou seja, a comunidade nos empresta os filhos, né? Pronto, vão para ali para passarmos um conhecimento muito mais formalizado, não é? Mas ainda assim eles devem estar abertos, porque determinados comportamentos anormais da comunidade, quem os pode corrigir é a escola. E a escola deve ter um diagnóstico real de quais são os problemas dessa comunidade. E o programa axiológico do próprio professor vai responder às insuficiências axiológicas da comunidade, né? Para eu não estar a dizer alguma coisa que ele já recebe do pai. Há necessidade de eu adicionar alguma coisa que ele não recebe do pai. Então, essa relação vital entre família, escola, comunidade é fundamental. E o que eu tenho vindo a observar é de que até inclusive quando os pais levam os filhos para a escola, o segurança não deixa os pais entrarem no interior, deixa no portão, vai já. Não, mas a escola é para a comunidade. Os pais devem entrar ali, interagir com o professor, etc. Mano Curva, esse é um detalhe muito importante, porque eu lembro, né? Pronto, a escola onde o meu filho estuda, por exemplo, é assim mesmo. Sim. Do portão para fora o pai, do portão para dentro o filho. Sim, não pode. Não pode. Eu tenho que saudar o professor do meu filho, professor bom dia, porque o filho às vezes em casa tem outro comportamento, tendo em conta a estrutura da nossa família, e na escola tem outro comportamento. Tá? E tem vezes que quando dizem que o teu filho fez isso, você não acredita, mas fez. Então há necessidade de os pais e a comunidade, né? Ou seja, a escola, a comunidade, ter essa relação de proximidade. Porque mesmo a escola serve à comunidade. Então, nota... Antes mesmo de avançar no que se segue, eu apontei aqui uma fala do Dr. Antônio Dalla, que chamou-me a atenção. Há ali uma lei que diz que os estabelecimentos que vendam bebidas alcoólicas devem estar pelo menos 300 metros das instituições de ensino. Se a gente refletir aqui no nosso contexto, por exemplo, em todas as instituições, pelo menos as do ensino superior, né, elas têm nas suas portas, né, uma cantina que lucra assim muito dinheiro com os estudantes assim, matando aula. Exemplo, em frente à Faculdade de Medicina tem uma cantina. A gente até chama de sala 1, né? É na sala 1. Acho que toda a faculdade tem uma sala 1, né? Tem o SCAT, por exemplo, a frente ao SCAT tem uma cantina. Se pensares no Cardeal, entre o Cardeal e o Instituto Politécnico da Universidade de Rancagabada, tem ali uma cantina, uma rolote, que todas elas ficam a menos de 300 metros. Sim. E isso é um protótipo do que acontece a nível nacional. Sim. Temos até instituições que têm cantinas dentro, que vendem cerveja dentro da própria instituição. Que tipo de reflexão poderia nos aquecer aqui? Eu penso, para nosso contexto, o grande problema não é mais inexistência ou existência das leis, porque as leis estão ali, temos muitas leis. E eu penso que o nosso grande problema tem sido a aplicabilidade dela, a praticidade dessas leis. E aí, mais uma vez, vamos trazer aqui a importância de a instituição de ensino estar aberta para a comunidade. Porque quem é empresário está a fazer negócio, mas ele deve saber que eu também, como empresário, estou ao serviço da comunidade. Não é esse doutor que está a se formar e vai servir responsabilidade social, né? Exatamente. Então, uma conversa, um diálogo aberto com esses vendedores, né, de bebidas alcoólicas, portanto, poderia ser fundamental para que se criem estratégias e linhas conjuntas de atuação para que os nossos estudantes não sejam prejudicados. E nesse caso, as escolas e o governo, entretanto, podem fazer uma intervenção a nível do ambiente, modificação do ambiente, ou seja, ele quer usar o álcool, mas aí no ambiente está difícil conseguir o álcool. Ok. Uma intervenção do tipo ambiental também serve, né? Controlar as forças de contingência social. Ele quer usar, mas não tem como usar.
E aí, essa pode ser uma intervenção. E outra mesmo, né? Vai ser a questão da psicoeducação, porque tem muita gente que consome bebida alcoólica ou drogas, etc., mas não sabe dos efeitos nocivos dela, que o abuso dela, né, traz. Então há necessidade de informá-lo para que ele tenha uma consciência, né, dos efeitos. Claro, tendo consciência, poderá também criar algumas outras vias, né, de como proteger o seu estado de saúde e não abusar do álcool. Eu penso que trabalhar também a consciência do indivíduo é um elemento fundamental nisso. Boa, mas quando uma fala de educação, né, uma certa psicoeducação, eu penso que era importante que as nossas escolas tivessem todas, assim, por uma obrigação mesmo, que tivessem um gabinete psicoeducacional, mas não é o que a gente vê. Claro, é fundamental que tenha um gabinete psicopedagógico e com uma equipe multidisciplinar. Não é apenas o psicólogo escolar ou educacional como se pensa, né? Porque existirão alguns problemas de certa complexidade que não será apenas o psicólogo educacional a respondê-lo, o psicólogo clínico ali, o sociólogo da educação, o assistente social. Por exemplo, estamos a dizer que alguém consome substâncias psicoativas por conta de crise existencial, né? Por conta de dificuldades de caráter econômico. É um assistente social, porque a questão econômica vai sempre existir. Então, um assistente social para uma intervenção do ponto de vista mesmo assistencialista. Um médico. Os médicos, eu não sei se a nível do gabinete da educação e o gabinete da saúde em Malanja já é essa parceria. Olha, eu também não sei, uma coisa há que uma levanta, necessidade, porque desculpa, só, educação e saúde precisam caminhar juntos. Para você que nos assiste e souberes de alguma coisa, se é essa parceria entre o Gabinete Provincial da Educação e o da Saúde, coloca nos comentários para que a gente também saiba. Existirão determinados fenómenos que vão se desenrolar no contexto escolar e poderá precisar a intervenção de técnicos de saúde, enfermeiros, médicos ali, né? Então, há uma equipe multidisciplinar que deve ocupar o gabinete psicopedagógico. Então, é urgente, né? Se quisermos que, portanto, tenhamos um ensino de qualidade, que os nossos estudantes também tenham qualidade de vida no contexto escolar, né? Há necessidade, então, de se criar esse gabinete e inserir, portanto, esses múltiplos profissionais nesse espaço tão importante no contexto escolar. Boa, eu vou passar a palavra ao doutor Antônio Dalla. O doutor falou de uma coisa que é muito importante. A nossa juventude, ela tem crises de identidade. A juventude vai para a escola e não sabe se quer ser o que é no futuro. E eu lembro que eu tenho um capítulo que é muito assim materializado, é muito trabalhado a nível dos psicólogos, que é a questão da orientação vocacional. E não temos isso praticamente em Angola, né? Assim, resultados palpáveis ou então iniciativas de impacto nacional que visam, assim, disseminar essa prática a nível dos psicólogos ou a materialização a nível das escolas. Nós não temos basicamente isso. Orientação vocacional, como é que isso seria importante, né, na mitigação dessa problemática? Bom, doutor Evaristo, deixa-me lhe dizer que já existe uma legislação relativamente a isso. Mas como falou que leis existem, mas... Pois, exatamente onde eu iria chegar. O que acontece é que as nossas leis parecem existir só para dar mesmo beleza aos manuais. Porque essa questão da orientação vocacional é tão interessante que nós hoje estamos assim por falta de profissionais em diversas áreas, porque não orientamos antes. Okay? Nós, por exemplo, hoje fala-se muito do programa dos médicos em fazer especialidade. Mas orientamos esses médicos, ou porque só tem de ir fazer especialidade e ponto, tem de ir e vir fazer os bancos que são necessários. Porque a questão da orientação não é uma questão só de olhar para a potencialidade do indivíduo, é uma questão de olhar para o contexto do indivíduo. Ou seja, é um estudante de medicina e é de Cangandala, entretanto, a orientação vocacional desse indivíduo precisa atender à necessidade de Cangandala. Quando ele for orientado,
Então, calma só. A orientação vocacional não é direcionada unicamente no perfil do indivíduo. Não. Inclusive no contexto social. Exatamente. É tão interessante que indivíduos já que têm, por exemplo, desejo de fazer medicina, mas as suas potencialidades, as suas habilidades dão muito mais para um astrofísico, por exemplo. E o que acontece? O nosso contexto oferece aquilo que está na moda, né? Ou que vai dar dinheiro agora. Nós não olhamos para as necessidades do país. Por quê? Porque hoje não nos formamos por necessidade, nós formamos porque os pais querem nos formar. O governo não olha, e isso se calhar é uma crítica que devemos fazer, o governo não olha para aquilo que são as lacunas. Olha, precisamos, por exemplo, de um médico psiquiatra, nosso, angolano. Nós, a nível do hospital, não temos um médico psiquiatra. Teríamos de formar um médico já agora, ok? E é verdade isso. Exatamente, Nós não temos. psiquiatras. E nós temos muitos casos. E andar 30 minutos aqui na cidade, se encontra sempre um doente mental, um esquizofrênico na rua. Como é que nós tratamos? Identificados e não identificados. Pois, como é que nós tratamos? O psicólogo não atua ali. Quem atua primeiro é o médico e o psiquiatra. O governo deveria olhar com uma maior urgência essa situação. Ou seja, iríamos para as faculdades de medicina, a faculdade de medicina, não é? E aplicaríamos aí um questionário de personalidade para verificar se os estudantes estão a terminar a sua formação, quem deles tem essa vocação para ser um médico psiquiatra. E o governo pagaria essa formação, ok? Quando esse indivíduo terminasse, deveria voltar para Malange para cobrir essa lacuna que é muito grande e é real, percebe? Então a orientação vocacional vai trabalhar com as carências do contexto e olhar para os indivíduos que vivem nesse contexto, estão em formação, para serem direcionados. Uma questão muito importante, por exemplo, tem que ver com a orientação vocacional, são as bolsas de estudo. Nós aqui, o CV estudante recebe uma bolsa de licenciatura, termina a sua formação e o governo perde dinheiro assim. Já não aproveita esse quadro. Percebe? Já não sabe onde ele está. Ok? A orientação vocacional podia partir daqui. Você recebeu uma bolsa, ok? Vamos lhe acompanhar, porque nós queremos que você termine uma formação nessa área e cubra essa carência. Percebe? Ou seja, o indivíduo está a ser orientado, já tem noção de que quando terminar a sua formação, vai trabalhar naquela área e vai exatamente cumprir com o papel maior da educação, que é formar o homem para responder aos desafios da sociedade. Entretanto, aqui a orientação vocacional deveria ser uma obrigação, tal e qual os gabinetes psicopedagógicos, os GAPs, que são agora, está ali na lei os GAPs, nas escolas. Só na lei, porque... Só na lei. E nós temos, por exemplo, talentos que não são aproveitados, certo, porque não são bem dirigidos. Até em casa, os pais também são assim, né? Os pais olham para o filho, ele é um bom futebolista, consegue ver alguns dotes enquanto menino, e o pai diz, não, você não, essa área não vai dar dinheiro, você tem que ser médico. Médico, olha, você tem que ser enfermeiro, você tem que ser um professor. Limitamos até. E o que acontece? Há muitos indivíduos que depois da formação não sabem fazer absolutamente nada. Porque o pai exigiu que fizesse aquela formação. Percebe? Ele tinha outras intenções, tem inclinações diferentes, e o pai está a insistir que ele tinha que fazer aquela formação. O que é que ele faz? Termina a formação e leva o certificado. Já terminei a tua formação. Conheço alguém assim. O pai, na altura, insistiu tanto que fizesse o INE. Fez o INE porque o pai queria. Terminou o INE, levou o certificado ao pai. Está aqui o certificado, terminei o INE, agora vou fazer a minha formação. Eu vou passar a palavra para o Mano Nkrumah, com certeza tem alguma coisa a falar sobre isso. Mano Nkrumah. Sim, olha, essa é uma discussão. Eu acabei por descobrir aqui que a debilidade que temos no quesito de orientação profissional nos leva a cair no uso de substâncias psicoativas em ambiente escolar. A nossa interação aqui despertou isso para mim. Então, sim, por favor, portanto, sobre isso. O uso de substâncias psicoativas, né, recai no quadro dos estudantes com dificuldade de relações interpessoais, né? E esses são estudantes que traduzem desajustamento escolar, que significa que não se intrusaram aquilo que são as normas, né, definidas, né, e que são exigidas no ambiente escolar. E esses estudantes também podem se beneficiar de um serviço de orientação escolar para ajustá-los. Então, a orientação escolar é um serviço muito mais amplo.
E não é independência das escolas, há centros específicos, tanto é que ele é um produto de políticas de Estado mesmo. Mais uma vez, Yeah. a lei, né? Que- Pronto, a lei, como avançou aqui o meu colega, então é um exercício, né? Que, portanto, um arranjo social que surge de uma política do próprio Estado. O Brasil, ponto, já tem essa organização, que surge lá nos anos 1909, com o Parson, Choose a Vocation, né? Com essa obra Choose a Vocation. Ele traz a ideia de colocar o homem certo no lugar certo. E a orientação envolve até adequação do indivíduo até no ambiente familiar. Sim, é um elemento amplo, como a questão estética, a questão do respeito às normas, não é só circunscrito à escolha de uma profissão, né? Ou à escolha de um curso. E como se escolhe o curso é um fator que pode levar o estudante a usar substâncias psicoativas para conseguir se ajustar. Porque não é, ele não tem inclinações, não há uma implicância afetiva, porque a implicância afetiva nos leva a ler. Eu, quando quero ser um bom médico, eu quero ser um bom médico, então eu estou um passo mais avançado do que quem não quer ser. Estou a ler porque o meu pai quer que eu seja. Então eu vou ler mais, porque eu faço, aquilo não é tipo um martírio, né? Eu estou a ler porque o professor, esse gajo do professor me deu esses livros todos. Não, é um gosto, porque quanto mais conheço da profissão que eu quero exercer, e mais me sinto bem. E outra, na orientação escolar também é uma espécie de conscientizar o indivíduo sobre os prós e os contras do exercício de uma profissão. Claro, porque as profissões, elas influenciam no nosso padrão de vida. O médico, como vive o médico, a profissão já tem influência nisso, como a hora que acorda, a hora que volta a casa, né? O enfermeiro de fazer noites. Tu tens que saber que em alguns dias vais abandonar tua esposa, certo? Antes de você Quase sempre, na verdade. Antes de você ser enfermeiro, já deve saber quais são os prós e os contras dessa profissão. Ser advogado, sem contar dos riscos da tua saúde. Nós temos muito, porque há doenças laborais. Nós temos muito o que fazer e o que refletir sobre como andam as estratégias de funcionamento do nosso país. E aí o meu profissões, essas e coisas. o doutor Dalla fala uma coisa muito interessante, de ser os pais, a questão da representação social das profissões. Quando a nossa sociedade constrói de que uma profissão é mais importante que a outra, não, uma é discriminada e a outra não. E significa que muita gente vai escolher esta ou aquela profissão. Não porque de facto tem paixão, etc., mas porque essa é a mais valorizada. É uma espécie de sentir mais importante. E esse é um erro. Nós devemos desconstruir essa representação social que se tem das profissões, uma ser mais importante do que a outra, né? Há muito por se dizer, né? E aqui falou dos aspectos psicológicos, econômicos, sociológicos. Eu, ao adequar o Evaristo como professor no Kunda de base, claro que vou dar outras ferramentas que você vai precisar em comparação com o professor aqui do município sede. Claro. Não basta mandar o professor para lá, tem que se acautelar o ambiente. Até quando fores promovido no trabalho, podes beneficiar de um serviço de orientação profissional, porque vais precisar outro background, né? Outro know-how, para te ajustar ali. Boa. Então, Eu vou passar aqui. Senão vais passar aí bêbado no trabalho. Não? Vai bêbado no trabalho para conseguir enfrentar os colegas, faça essa nova tarefa que você sente que não está cognitivamente abalizado para atender, mas porque achas que se eu for bêbado, não importa o que eu fizer, pelo menos eu fiz. Olha, falando, ainda comando um curva, falando em ir bêbado, eu acompanhei num certo hospital onde eu andei há algum tempo. Eles fizeram um certo concurso e tal para trabalhar na morgue. O pessoal que foi, né, prontos, aderir a este serviço, né, foi por necessidade social, necessidade de estabilidade, essa coisa toda. Só que não sabia o que poderia encontrar. De tal forma que os 4 que entraram, né, todos os meses, todos os dias de trabalho, eles trabalhavam bêbados. Porque, tipo, não está habituado a manipular, assim, defuntos sempre.
isso não faz parte do dia a dia dele. Como consequência disso, vão sempre com um Pra ganhar pacotinho com um coragem. uísque para ganhar coragem. Coragem. E é basicamente isso. Isso que o Mano Nkrumah fala tem um grande ajuste, tem um grande encaixe nisso daí. Mesmo enfermeiros, alguns, né? Tem quem faz enfermagem, mas se calhar tem fobia, né? De ver sangue, né? Certo. Não consegue se concentrar. E tem muitas. E muitos vão usando determinadas substâncias para permitir ter alguma coragem, alguma capacidade de enfrentar essa situação. Então, os pais devem ter um certo cuidado ao empurrar os filhos a certos cursos. A necessidade de manter mesmo um diálogo e procurar saber o que é que o filho quer ser, porque é o filho. E é essa questão de o pai não conseguiu ser advogado e pensa que é o filho que tem que ser o advogado, o filho é que tem que responder à expectativa dele. Esse é um grande problema nas nossas famílias e portanto, tem gerado muitas pessoas que saem diplomadas, mas não exercem a profissão com brilho. Porque como se escolheu, também é uma determinante como vai exercer a profissão. Boa, Mano Nkrumah. Vou passar aqui para o Dr. Antônio Dalla. Doutor, os mais jovens veem o uso dessas substâncias em ambiente escolar como um divertimento ou algo para se impor num certo meio social. Mas ela tem consequências a curto e a longo prazo. É sobre isso que eu gostava que o doutor... Ok. Antes mesmo de ir para ali, eu gostava só de olhar para a questão ainda da orientação vocacional. Por favor. Que é muito interessante. O Mano Nkrumah traz aqui um dado muito importante, porque hoje nós notamos pais que querem que os filhos realizem os seus sonhos. Mas é imposição, se você não for eu não pago nada, se você escolher um outro curso. E isso em violência chamamos de violência econômica. Tipo, você viola alguém por conta da economia. Tem isso. Tem isso, chamamos de violência econômica. Existem pessoas que dependem das outras do ponto de vista econômico. Ele não pode fazer nada se não for aprovado por aquele que vai dando os valores, no caso. Então, o indivíduo fica assim preso e vai fazer aquela formação, mas sem esse gosto. Na orientação vocacional, a gente tem um questionário que nós chamamos MPI, onde o indivíduo quer ser médico, quer ser médico, ok. Então, nós vamos eleger 3 médicos de diferentes áreas, né? Um cirurgião, um médico pediatra e se calhar, Um intensivista. E vai levar um conjunto de questões para fazer esse médico. E uma delas é, imagine que você já fez banco, vem para casa, ok? E na hora do jantar, o hospital liga, olha, temos mais um caso aqui, essa é a única pessoa ideal para... Os intensivistas acontecem assim. Pois. O cara está ali a dormir 2 horas da manhã, doutor. O intensivista, os hospitais geralmente só têm um. No nosso contexto principalmente. Sim. E aquele cara, ele é o deus das urgências. E boa parte das vezes, 2, 3 horas da manhã, acorda o homem tem que ir a correr no hospital para resolver aquilo. Pois, a pergunta é, você nessa condição aceitaria? Sim. Ok? Pois, então esse questionário ajuda o indivíduo. Porque não basta ver, não, fulano é médico, e aí eu também quero ser médico. Não basta. Você tem que saber os sacrifícios que ele tem de fazer para ser médico, de facto. Então o indivíduo precisa passar nessa experiência antes de... Okay? E temos a avaliação da própria personalidade. Um sanguíneo não pode ir, por exemplo, para a área da cirurgia, não tem como. Boa, deixa eu passar. Sanguíneo seria quê? O sanguíneo é um temperamento da ok, personalidade, onde o indivíduo não tem assim uma calmaria, tipo um fleumático, não tem. São daqueles que nós dissemos que são antenas muito levantadas, tipo pegam qualquer sinal, né? Olha para aqui, exatamente. Mínimo São estímulo já está nervoso. Já está, exatamente. Pode ir nessa área. Então a orientação vocacional vai evitar colocar um indivíduo que lida assim com a vida num lugar errado. Por quê? Porque se calhar a sua personalidade não lhe dá condições para trabalhar ali no hospital, para lidar com o público. Ora, em relação aos efeitos, precisamos dizer que existem aqueles efeitos de curto prazo no consumo dessas substâncias, que é, por exemplo, o indivíduo ter a falsa crença, mas é uma crença irracional, de que aquela euforia é o momento mais feliz da vida dele. Porque muitos eu já falei com alguém durante a semana passada, antes até de irmos para aquele debate, e a pessoa dizia assim, eu quando bebo esqueço os problemas. Ele disse, verdade, você esquece.
Fazemos discussão ao contrário, que o indivíduo que bebe não esquece, muito pelo contrário, se recorda de todos. Recorda de tudo Até e o fala de avô tudo. que não conheceu, que o pai lhe contou, exatamente. O que é que acontece? É que todas as informações que têm uma carga muito negativa, que na visão de Freud criam certo trauma, quando o indivíduo consome uma substância, essas memórias aparecem com maior frequência, tendo em conta que quando há essa alteração do sistema nervoso, a instância inconsciente é facilmente ativada. Okay? Aqui, Freud fala que todos os comportamentos que nós apresentamos devem advir de uma determinada instância. No caso, nós somos quase que 98% inconsciente e 2% conscientes. Ou seja, também dependemos muito da qualidade do que nos foi ensinado do ponto de vista moral para inibir os impulsos inconscientes. Por isso é que quando você olha uma menina na rua, você quer às vezes agir, ir atrás. Esse é impulso inconsciente. O inconsciente age pelo prazer. Então, tudo aquilo que a gente quer fazer, realizar agora, nós agimos por inconsciência, que tem como lei o prazer e o imediatismo. Só que a consciência, que é um princípio moral, a sua lei, a ética, a boa convivência, a norma, o limite, é que vai freando um pouco esses impulsos do inconsciente. Então o indivíduo tem essa falsa crença de que quando bebe, ele está bem, okay? Se sente bem. Boa. A longo prazo? Temos os efeitos a longo prazo, como por exemplo, em doses muito altas, a área da medicina chama overdose, não é? Assim mesmo, que podem levar, por exemplo, a coma, à morte. Uns criam as cirroses hepáticas. Assim, o álcool e as outras drogas podem também levar à desestruturação social e familiar. Porque existem pais que gastam a metade do salário no álcool. E quando chega a casa, ainda quer cobrar uma alimentação de qualidade. Como a mulher não tem como dar, parte para a violência. E nós sabemos as consequências da violência, né? Tem aqui as consequências físicas, que vão deixando marca, mas também temos aquelas afetações psicológicas que vão criando traumas. Os traumas emocionais são muito mais fortes que os físicos, exatamente. E, por exemplo, também temos a questão, por exemplo, da violência. Existem indivíduos que, por estarem sob efeito de álcool ou de uma outra droga, têm os impulsos sexuais muito mais ativados do que quando não está. E Freud descreve isso como um comportamento irracional, animal mesmo. Freud diz que quando o indivíduo é tomado pelo inconsciente, o seu comportamento é comparado como um animal dito irracional, por conta da libido, do instinto. Okay? Por isso é que no coito, no ato sexual, nós nos comportamos até de forma racional. Prometes caminhão, mas você não tem bicicleta. Você faz coisas que, quando termina o ato, você fica assim, e às vezes a parceira começa a te cobrar. Você me prometeu 50 mil e você nem tem 10 mil. Porque naquele momento você está sobre a égide de uma estrutura que não tem que ver com o limite, com a regra, com a moral, com a ética. Você está distante disso. E, aliás, também essa estrutura, para além de que ele nos leva a cometer, também nos ajuda. É onde está o instinto de sobrevivência hoje. A pulsão de vida e de morte também nos encontramos aí no inconsciente. Quando você está a lutar, nós chamamos de bolinho, né? Põe-te no bolinho e você está sufocado. A ideia de querer morder para te soltar vem exatamente do inconsciente, que é o instinto de sobrevivência. Então as consequências também podem levar também a acidentes. O indivíduo que consome alguma bebida ou uma outra droga, por essência, ele não olha as questões assim racionais com muito carinho, né? Por isso é que você vê indivíduos nessa condição tendem a conduzir muito mais por conta da adrenalina. Okay? Tá mesmo embriagado, mas ele quer conduzir. Mas quando ele está sério, ele diz que o lema é conduzir, se conduzir não beba, se beber não conduzir. Mas quando ele bebe, ele quer conduzir. Porque essa zona da razão, ele fica bloqueado. Boa. Você já sabe, você está no Biodala Podcast, né? O nosso podcast mais acadêmico da província e quem sabe do país, né? Eu estou aqui com o Dr. Antônio Dalla, ele que é psicólogo clínico e é docente universitário. Estou aqui também com o Manu Nkrumah, ele que também é docente universitário e que é psicólogo educacional. Estamos mesmo na nossa reta final, nós temos 1 hora de podcast. Eu vou atribuir a fala aos meus convidados, mas em gesto mesmo de término, vou começar aqui com o Manu Nkrumah. Manu Nkrumah, eu sei que já mencionou algumas, mas eu vou tocar mesmo assim. Estratégias preventivas. Se quiser adicionar alguma coisa sobre o que foi falado, percebi que foi fazendo algumas anotações, pode ainda mencionar, mas a minha questão é estratégias preventivas para aqueles estudantes que fazem uso de substâncias psicoativas em ambiente escolar.
Olha, estratégias preventivas. Uma das estratégias preventivas vai ser a capacitação do corpo docente. Portanto, os professores lidam diretamente com esses estudantes, não é? Quase que todos os dias, né? Então, precisamos capacitá-los, não é? Para que tenham a capacidade de identificar sinais. Porque os estudantes consumem substâncias psicoativas, não obstante muitos ser motivados por questões de curiosidade, aquele consumo de experimentação ou mesmo recreativo, mas muitos deles é porque também estão a precisar de ajuda, né? É um sinal de ajuda. Então, o professor deve ter essa capacidade de identificar aquele estudante que ao longo das aulas é padrão dele, né? A dormência, né? Toda hora, cara. Portanto, porque há substâncias que são inibidoras, né? Muito relaxantes, e depois ele pode dormir como o diazepam, que é o fármaco, mas eles adaptam como uma droga de excelência para. Então, identificar esses estudantes, que agem com muita agressividade em sala de aula, os estudantes têm dificuldade de cumprir normas em sala de aula, de ficar quietos, e nem sempre é TDAH, como se diz, né? E às vezes essa hiperatividade dela aí em sala de aula é muito condicionada porque consumiu determinada substância psicoativa e também porque existem mesmo aquelas substâncias que, assim, no contato direto percebe-se pelo hálito, né? O álcool é muito denunciante do ponto de vista do álcool. Pode convocar o estudante no privado, né? E, se possível, conversar com os pais, né? Quanto mais se conhece os pais, melhor se compreende o estudante. Porque às vezes os estudantes, ao consumir substâncias psicoativas ou agirem agressivamente, estão a buscar a atenção dos pais. E às vezes busca-se da forma não menos correta, e meu colega disse aqui um elemento importante da questão da adolescência, né? Eles são muito influenciáveis, são muito voláteis do ponto de vista, né, de padrão comportamental. Hoje demonstra esse comportamento, amanhã outro, porque ainda não há essa solidificação em termos de valores então há necessidade de se prestar atenção a isso. Por outra, a organização do ambiente, como falamos, a questão da reativação de palestras, o treinamento de habilidades, de competências sociais para os estudantes, o role in play, né? Uma técnica usada de discussão, pode-se levar os estudantes. Imagine que estás num grupo de amigos, não é? Há uma garrafa de whisky e estão a te obrigar que você beba. Ou então coloquem uma outra pessoa, porque às vezes nós falamos melhor dos outros do que de nós, né? E coloca um exemplo que seja um pouco distante a eles, né? 5 amigos saíram para um convívio e 4 consomem álcool e o 5º não consome. E que estratégias ou qual é a ferramenta argumentativa usarias para que o 5º se recuse a usar a droga? Eles deixam eles conversarem e no final fecha, o 5º estudante ou aluno que pode ser um de vocês. Então isso serve para que vocês, isso é uma forma de, né, torná-los resilientes, que qualquer que seja a circunstância, eles não são obrigados a fazer aquilo que não queiram fazer só para se ajustar ao coletivo. Boa, Mano Nkrumah, como professor, eu gostava que olhasses para a nossa câmera e deixasses alguns conselhos para os nossos estudantes que estão enveredados nessas práticas ou que estão na iminência de, né, entrarem para o uso de substâncias psicoativas, principalmente em ambiente escolar. Na nossa câmera para o pessoal. É lá mesmo. Pronto, para os estudantes que estão na iminência de usar a substância psicoativa, ou aqueles que já usam, né, há uma necessidade de evitarmos o consumo, porque pode prejudicar grandemente a nossa saúde, né, a nossa produção acadêmica e também o nosso projeto de vida, né? Então, se continuarmos a usar substâncias psicoativas
acreditando que vai melhorar a nossa performance acadêmica, né? Estamos a prejudicar o nosso cérebro e ninguém tem bons resultados quando o cérebro funciona mal. Se o cérebro funciona mal, eu acho que tudo funciona mal, né? Tudo funciona mal. Então, há necessidade de protegermos esse órgão tão importante para aquilo que é o nosso ajustamento na vida pessoal, profissional, acadêmica. E por aí Boa. Muito obrigado, Mano Nkrumah. Doutor Antônio Dala, a pergunta vai ser a mesma. Estratégias de prevenção, né, a serem aplicadas aos estudantes que fazem uso de substâncias psicoativas em ambiente escolar e até fora dele. Bom, eu começaria a olhar para a dimensão da família. A família, eu tenho entendido ultimamente que se exonerou da sua própria função e que não deveria. Então há toda a necessidade de a família retomar o espaço que lhe é devido. Também dizer aos pais que, de preferência, evitarem o consumo de bebidas alcoólicas no ambiente familiar, em casa. Os pais mandam os filhos comprar cerveja. Pois, o problema está ali. Por conta da curiosidade, o filho vai experimentar todo aquele líquido que resta nas garrafas, porque ele depois é que vai levar as garrafas. E assim nós começamos a criar já um potencial indivíduo que depois vai consumir. As mães gestantes, que também é uma fase muito importante da formação da personalidade do indivíduo, evitem o consumo de bebidas alcoólicas, porque o cordão umbilical tem um acesso muito fácil em relação às drogas, né? A barreira placentária deixa passar facilmente as substâncias para o teu bebê, o que cria já predisposição para que quando ele se tornar adulto, não é, ele não tenha dificuldades em consumir. Vai ser muito mais fácil para ele, porque desde a formação das primeiras estruturas, como nós sabemos, a primeira estrutura a se formar, a se consolidar, é o sistema nervoso. Por isso é que nós vemos o bebê com aquele formato meio que um embrião de feijão, né? Pois, então, se o sistema nervoso nessa fase já recebe essa carga negativa de bebidas alcoólicas, imagine quando ele sair dessa vida uterina para extra-uterina. Então, tem maior facilidade. Para a escola, as estratégias passam por aquilo que o Mano Nkrumah já apresentou, mas gostávamos de adicionar que as escolas precisam ter o que nós chamamos de equipes multidisciplinares. E também, para além dessas equipes, nós precisamos ter os gabinetes psicopedagógicos para apoiar os estudantes. Como o Mano Nkrumah já disse, quem consome às vezes é um grito de socorro. É uma ajuda que ele está a pedir. Porque se calhar os problemas são tantos que ele já não consegue enfrentar sozinho, e então a única forma de se enxergar no mundo e de se impor é consumir uma determinada droga. Claro, existem aqueles estudantes que são recorrentes, não é? Consumiu hoje, aconselhou-se, amanhã não. Em casos mais extremos, eu penso que os regulamentos da escola deviam ser muito mais também severos, ok? As punições podiam existir, porque passar a mão 2, 3, 4 vezes e o indivíduo continuar não é a solução. Às vezes as punições, desculpa, Sr. Professor, até para os professores. Até para os professores, ok? Se para o professor a última instância, que é passa a advertência verbal escrita e depois a expulsão, o estudante também podia ter passado nisso. Eu penso que não seria nada errado, porque nós queremos proteger os demais. Se há um elemento que atrapalha a convivência social, às vezes é necessário ser afastado. Aliás, as cadeias surgem exatamente por conta disso. Cadeia igreja surge exatamente por conta disso. Pois, na altura em que a Igreja Católica criou os manicômios, conforme eram tipificados, era exatamente para que indivíduos que, do ponto de vista do comportamento, não estavam bem, não podiam ser deixados na sociedade. Para não infestar a sociedade, tinham que ser retirados e colocados no manicômio. Depois da sua reabilitação, podia voltar no meio social. Então a escola não podia acolher um indivíduo que faz o uso fora e vem fazer o seu show aí no ambiente escolar. Contaminar os outros. Exatamente. A expulsão por esse indivíduo que é recorrente seria também uma das formas. Porque às vezes precisamos ter medidas duras quando queremos ter uma sociedade também forte. Boa. Ficou sobre um ponto que era aconselhar os nossos estudantes que nos assistem. Exatamente. Câmera, caros estudantes, e aqui se calhar também para os pais. Assim mesmo. E os professores? E os professores. É essencial compreender que as drogas, por mais que nos deem aquela êxtase, aquela sensação de que estamos bem com o mundo, elas têm efeitos nocivos à nossa saúde. O ser humano é um louco, ele perde a saúde para ter dinheiro e depois perde o dinheiro para ter a saúde. Na questão das drogas é a mesma coisa. Você perde a saúde e o dinheiro para ter aqueles momentos de euforia, mas depois
vais procurar novamente o dinheiro para recuperar a saúde que você perdeu, quando você não deveria perder essa saúde. Então, para os nossos estudantes, por favor, evitem, se está a passar por uma situação e a escola não tem como ajudar, não temos psicólogo provavelmente na escola, olha, existem lugares onde você pode encontrar essa ajuda, os hospitais já temos psicólogos que também podem ajudar a resolver essas situações. Boa, boa. Eu vou mesmo agradecer aqui os meus convidados. Foi um enorme prazer tê-los aqui. Eu aprendi muita coisa. Inclusive, o Biodala Podcast foi criado exatamente para que eu pudesse convidar os meus amigos e pudessem me contar de coisas que eu não sei, não domino, não faço a mínima ideia. E hoje eu tive, assim, eu não sei se é o limite mais alto de aprendizado, mas eu saio daqui muito, mas muito satisfeito. Desde já, adiantar que, né, nos próximos tempos, se as vossas portas forem batidas, por favor, não as fechem. Vamos precisar dos vossos contributos sempre. Estaremos sempre disponíveis. Boa, boa, boa. Muito obrigado mesmo. Nos vemos no próximo Biodala Podcast. Você já sabe, siga as nossas redes sociais, que vão aparecer inclusive na descrição deste podcast. E Xaleno Kiambote. Tchau.